Boa tarde a todos. Essa semana, pessoal, estaremos iniciando matéria nova, certo? Essa semana a gente vai começar a ver o conteúdo de notação científica, certo? Então, olha só, o que é notação científica? Esse texto aqui explica. Leia aqui comigo. Às vezes, em ciências, surgem números muito grandes ou muito pequenos, certo? Aí ele diz o seguinte: a notação científica foi criada para representar estes números de forma resumida, tá bom? Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Pessoal, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que em ciências, às vezes surgem alguns números extremamente grandes, que você precisa de muitos algarismos para representar eles, ou números muito pequenos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A Terra e o Sol, certo? Qual que é a distância entre a Terra e o Sol? Se eu for escrever a distância entre a Terra e o Sol, vai dar isso aqui, ó. A distância será isso aqui, ó. 150,000,000, certo? Então seria o quê? 150 milhões de quilômetros, ok? Veja a quantidade de algarismos que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 algarismos, certo? Quando você tiver um número que nem esse, até que dá para escrever. Mas imagine você ter que escrever um número com 20 algarismos. Imagine você ter que escrever um número com 50 algarismos. Imagine você escrever um número com 70 algarismos, certo? Você vai ter que ficar repetindo cada um deles. Então, para isso que foi criada a notação científica. A notação científica é uma forma de você representar o número de uma maneira mais resumida, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo para a gente ver como é que isso funciona. Olha só para essa tabela aqui, ó. Se você está vendo essa coluna aqui da esquerda, nessa coluna da esquerda eu tenho uns números representados na notação comum, que a gente está acostumado, certo? E nessa coluna aqui da direita nós temos esses mesmos números, só que em notação científica. Veja o primeiro número que a gente tem aqui, ó. Essa da primeira célula aqui onde eu estou rabiscando. Que número que é esse daqui? Esse número é 10.000, não é isso? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse número aqui é 10.000, não é? Como é que eu represento isso em notação científica? Eu vou representar dessa forma aqui, ó, 1 vezes 10 à quarta, certo? Então veja que quando você pega um número comum e representa na forma de notação científica, você tem que usar o quê? A potência. Aí você pergunta, tá, Hugo, mas como eu faço isso? Bem, como é que você faz isso? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Observe os demais exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 200.000. Certo? Veja que é um número que é composto de 6 dígitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Como é que você representa ele na forma de notação científica? 2 vezes 10 à quinta, certo? Então, para cada número que você tem na notação comum, tem uma forma de representar ele na notação científica, ok? Vamos pegar esse caso aqui, ó, 0,00003. Quantos dígitos esse número tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos, não é? Como é que fica na notação científica? 3 vezes 10 a menos 5. Então veja que na notação científica é bem mais simples representar esse número, porque você não precisa ficar repetindo esses zeros aqui, tá bom? Agora vamos ver como é que a gente muda de notação comum para notação científica. Para mudar de notação comum para notação científica, você vai ter que lembrar do quê? Você vai ter que memorizar essa tabela aqui, ó. Ok? Essa tabela aqui você vai memorizar, não é só para as minhas aulas não, você vai ter que memorizar ela até o final da sua vida escolar. Até o final do ensino médio você vai ter que lembrar dessa tabela. O que ela diz? Ela diz o seguinte, olha só, nós temos aqui uma seta apontando para a direita, e em cima dessa seta está escrito subtrai. E aqui nós temos outra seta apontando para a esquerda, e nessa seta está escrito soma. O que isso significa? Significa que se a sua vírgula se movimentar para a direita, você vai ter que subtrair o expoente. E se sua vírgula se movimentar para a esquerda, você vai ter que somar o expoente. Tá? Aí você pergunta, tá, Hugo, mas eu não entendi ainda. Qual vírgula? Okay? Vamos resolver um exemplo que fique mais fácil. Olha só, exemplo 1, faça as conversões de notação convencional para notação científica, tá? Então vamos aos exemplos. O primeiro exemplo que eu tenho é esse aqui, ó, 18.000. Veja que esse 18.000 está em notação convencional, notação comum, que é aquela que a gente está acostumado. Agora, como é que eu faço a mudança de notação comum para notação científica? Primeira coisa, identifica a vírgula, certo?
Aí você diz, Hugo, esse 18 mil aqui não tem vírgula. Tem. Todo número tem uma vírgula, não tem? No caso do 18 mil, onde é que está a vírgula dele? Está aqui no final, certo? Todo número que a vírgula não aparece, ela está no final. Então, todo número tem uma vírgula no final. Ok? Pronto, então esse é o primeiro passo. Segundo passo, multiplique por 10 elevado a zero. Então, vou multiplicar aqui, ó, vezes 10 elevado a zero, tá? Ok? Multipliquei por 10 elevado a zero. Terceiro passo. O terceiro passo é importante. Você vai ter que mudar essa vírgula de lugar. Certo? Você vai ter que colocar ela em outra posição. Onde é que eu coloco ela, Hugo? Você vai colocar ela em uma posição que só tem um dígito antes dela. Repito, você vai colocar essa vírgula em uma posição onde só tem um dígito antes dela. Que posição seria essa? Veja bem, se eu trazer a vírgula para cá, eu vou ter quantos dígitos antes da vírgula? 2, não é? Então aqui não pode ser. Eu vou ter que colocar a vírgula numa posição onde só tem um dígito antes dela. Então, essa posição seria aqui, ó. Por quê? Porque aqui só tem um dígito antes da vírgula, tá? Então lembre-se bem disso. Você vai levar a vírgula para uma posição onde só tem um dígito antes dela. Aí vamos ver o seguinte. Para a vírgula vindo daqui para cá, quanto salto ela tem que dar? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4 saltos. Então a vírgula deu 4 saltos, o que você faz? Você vai colocar 4 aqui em cima, ok? O sinal desse 4 aqui, ó, o sinal do 4 seria um sinal positivo ou negativo? Aí é que você vai usar a tabela, certo? Vamos voltar para a tabela. Olha só, lembre-se da tabela. A tabela diz que se sua vírgula andou para a direita, você subtrai o expoente, certo? E se sua vírgula andou para a esquerda, você soma o expoente, ok? Olha aqui novamente, a minha vírgula andou para a direita ou para a esquerda? Ela andou para a esquerda, não foi? A vírgula andou para a esquerda, não foi? Então, olha para a tabela. Se ela andou para a esquerda, você soma o expoente. Então, significa que o sinal do expoente aqui, ó, é positivo, tá? Então, esse 4 aqui, ó, ele é positivo. Ok? Positivo. Certo? E agora, o que eu faço? Bem, agora estamos quase terminando. Agora é só escrever o número novamente, certo? Vamos escrever novamente, olha só. Agora não é mais 18 mil, né? Agora eu tenho 1,8, não é verdade? Porque minha vírgula não veio para cá? Veio, não veio? É 1,8. Aí você fala, e esse zero aqui, ó? Esse zero, pessoal, não precisa colocar porque eles estão à direita da vírgula, tá? O zero que aparece à direita da vírgula, certo? Ele não precisa colocar, ok? Ok, então esse zero não precisa colocar. Então, na verdade, eu tenho 1,8, tá? 1,8 vezes 10. 10 elevado a quanto? 0 mais 4? 4. 1,8 vezes 10 elevado a quarta potência. Certo? Pronto. Mudamos de notação convencional para notação científica. Tá? Então eu tinha 18 mil, só que esse 18 mil em notação científica fica como? Fica 1,8 vezes 10 a quarta. Não é mais bonitinho escrever desse jeito aqui, ó, do que ficar repetindo esse monte de zero? É, não é? Vamos para a letra B. Olha só o que eu tenho na letra B. Que número que é esse aqui? Esse número aqui é 430 milhões, não é isso? 430 milhões. Vamos mudar isso para notação científica, porque afinal de contas, esse número tem muitos dígitos, né? É bem mais bonitinho a notação científica. Então vamos mudar para notação científica. Primeira coisa, identifica a vírgula. Cadê a vírgula? A vírgula está aqui no final do número, ok? Segundo passo, multiplica por 10 elevado a zero. Então, vou multiplicar aqui, ó. Vezes 10 elevado a zero, ok? Terceiro passo, muda a vírgula de lugar. Onde é que eu devo colocar minha vírgula? Entre o 4 e o 3, não é isso? Por que entre o 4 e o 3? Porque a vírgula tem que ir para uma posição... A vírgula tem que estar numa posição em que você só tem um dígito antes dela, tá? Pronto. E agora, o que eu faço? Bem, para mim mudar a vírgula daqui para cá, quanto salto ela vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saltos. A minha vírgula deu 8 saltos, então eu vou ter que colocar 8 lá em cima, não vou?
Ó, então vou colocar 8 aqui, ó. Deixa eu aumentar. 8. Esse aqui é um 8, tá, pessoal? 8. Esse 8, ele é positivo ou negativo? Ah, não sei. Olha para a tabela. A minha vírgula andou para a direita ou para a esquerda? Ela andou para a esquerda, não foi? A minha vírgula andou para cá, não foi? Então ela andou para a esquerda, tá? Então se a vírgula andou para a esquerda, eu vou somar o expoente, tá? Então vou somar o expoente. Então vai ficar 0 mais 8. Vou colocar um mais aqui. 0 mais 8. Pronto. Agora é só escrever esse número novamente, né? Então vamos escrever ele. Vai ficar assim, ó. 4,3, não é isso? Esse monte de zero que aparece depois do 3 não é necessário você colocar. Vezes 10 elevado a 0 mais 8. Quando que é 0 mais 8? 8. Certo? Então, 430 milhões é a mesma coisa de 4,3 vezes 10 elevado à oitava potência. Ok? Vamos para a letra C. Terceiro exemplo. Ok? Terceiro exemplo. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Ok. Que número que é esse que eu tenho no terceiro exemplo? É um número muito grande, não é? Vamos ver que número é esse. Esse número aqui é 7 bilhões e 480 milhões, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, identifica a vírgula, não é isso? Cadê a minha vírgula? Minha vírgula está aqui, ó. No final do número, ok? Então, o primeiro passo eu já fiz. Segundo passo, o que eu faço? Multiplica por 10 elevado a zero, não é isso? Então, vou multiplicar aqui, ó, por 10 elevado a zero. Vou colocar aqui, ó, vezes 10 elevado a zero. 10 elevado a zero. Ah, mas está espremidinho aqui. Deixa eu tentar escrever novamente. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, então eu vou colocar aqui, ó, vezes 10 elevado a zero. Ok? Então esse é o segundo passo. Terceiro passo, eu vou ter que mudar a vírgula de lugar, não é? Mudar a vírgula de lugar. Só um minuto, que não quer voltar para o tamanho original. Pronto. Então, olha só. Ah, mas está difícil esse aplicativo. Pronto, então tem esse número aqui, ó. 7 bilhões 480 milhões vezes 10 elevado a zero. Vezes 10 elevado a zero, ok? Aí o que eu faço agora? Muda a vírgula de lugar. Onde é que eu devo colocar minha vírgula? Vou colocar minha vírgula. Só um minuto. Não quer mudar, não quer ir para a página que a gente estava, ok? Eu vou ter que abrir de novo aqui. Pronto, então tem 7 bilhões 480 milhões, vezes 10 elevado a zero. O que eu faço agora? Agora eu vou mudar a vírgula de posição. Onde é que eu devo colocar a vírgula? Vou ter que colocar ela em uma posição em que só tem um dígito antes dela. Que posição seria essa? Seria aqui, não é? Quanto salto a minha vírgula vai dar? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha vírgula deu 9 saltos. Então, eu vou colocar 9 lá em cima, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar vezes 10 elevado a zero mais 9, tá? Aqui não vai caber, vai ficar espremidinho, mas eu vou colocar aqui, ó. 0 mais 9, tá bom? Então, ficou vezes 10 elevado a zero mais 9. Ok. Zero mais 9. Ok, ativa um problema no aplicativo aqui. Vamos ver se volta. Travou tudo, gente. Travou tudo. Eu vou ter que vir aqui e abrir novamente.
Ok, então eu tenho isso aqui, ó, vezes 10 elevado a 0 mais 9. Agora o que eu faço? Agora é o seguinte, agora é só escrever esse número novamente, não é isso? Então vou escrevê-lo aqui novamente, olha só. O que eu tenho agora? Eu tenho 7,48, não é isso? Vezes 10 elevado a quanto? 0 mais 9 vai dar 9, certo? Então deu 7,48 vezes 10 elevado à nona potência, tá bom? Então, pessoal, esses três exemplos aqui que eu resolvi, certo? Foi com números muito grandes. Agora vamos para os números muito pequenos, certo? Letra D, eu tenho esse número aqui, ó, 0,00038, certo? Veja que é um número muito pequeno. Como é que eu faço? A mesma coisa. Primeira coisa, identificar a vírgula. A vírgula está aqui, já identifiquei. Segundo passo, multiplica por 10 elevado a 0, certo? Então, vou multiplicar aqui, ó, vezes 10 elevado a 0. Deixa eu voltar um pouco aqui. Colocar aqui vezes 10 elevado a 0. Ok? Pronto. E agora, o que eu faço? Agora eu vou mudar a vírgula de lugar. Onde é que eu devo colocar a vírgula? Eu devo colocar ela numa posição onde eu só tenho um dígito antes dela. E esse dígito tem que ser diferente de 0, tá bom? Então, olha só. Onde é que eu deveria colocar essa vírgula? Tem que ser aqui, não é isso? Entre o 3 e o 8. Aí você pergunta, Hugo, mas por que ela não pode ficar aqui, ó? Porque aqui não tem só um dígito antes dela? Tem, mas tem que ser um dígito diferente de 0, tá? Então, vou ter que trazer a vírgula para cá, ó. Quanto salto ela vai dar? Vamos ver aqui, ó. Ela vai dar 1, 2, 3, 4 saltos, certo? Ela deu 4 saltos, então eu vou colocar aqui em cima, 4 aqui em cima, certo? 4, ok? Ok. Pronto, agora esse 4 aqui que eu coloquei em cima, ele está somando ou subtraindo? Vamos olhar para aquela tabela. Vocês lembram da tabela? A tabela diz que se a vírgula andou para a direita, você soma, e se a vírgula andou para a esquerda, você subtrai, tá bom? Vamos ver se a vírgula andou para a direita ou para a esquerda. Olha só, a vírgula não veio daqui para cá, então ela andou para a direita. Se ela andou para a direita, então você vai subtrair o expoente, é isso que está dizendo a tabela, certo? Então você vai ter que subtrair o expoente. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 0 menos 4, tá bom? Menos 4, ok? Ok. 0 menos 4. Agora é o seguinte, agora é só escrever novamente, né? É só escrever esse número novamente. O que é que eu tenho agora? Agora eu tenho 3,8, não é isso? Vezes 10 elevado, quanto que é 0 menos 4? Menos 4, ok? Vamos fazer um outro exemplo, a letra E, certo? Com números decimais. A letra E eu tenho isso aqui, ó. 0,000084,7, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? A primeira coisa é identificar a vírgula. Tá aqui, ó, a vírgula achei, tá aqui. Segundo passo, multiplica por 10 elevado a 0. Então, vou fazer isso. Vou multiplicar por 10 elevado a 0. Então, coloca vezes 10 elevado a 0. Ok? Terceiro passo, muda a vírgula de lugar. Eu vou ter que colocar ela numa posição onde só tem um dígito antes dela. E esse dígito não pode ser 0, tá? Então vou ter que trazer a vírgula para cá, não é verdade? Para essa posição aqui, ó. Vamos ver quantos saltos ela vai dar. 1, 2, 3, 4, 5. Ela deu 5 saltos, então coloca 5 lá em cima. Vou colocar aqui, ó, 5 aqui em cima. Só um minutinho que eu vou ver se a gente tem mais espaço aqui, ó. Só um minuto. Vou colocar aqui, ó, 5. Esse 5 aqui, ó, ele estaria somando ou subtraindo? Olha para a tabela, né? O que aquela tabela diz? A tabela diz que se a vírgula andou para a direita, subtrai, não é isso? Então a vírgula andou para a direita, não foi? A vírgula não veio daqui para cá, certo? Andou para a direita, então subtrai. Coloca menos 5 aqui em cima, tá? Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vamos escrever esse número novamente, certo? O que eu tenho agora? Agora eu tenho esse número aqui, ó. A minha vírgula não veio para cá, então agora eu tenho 8,47. 8,47 vezes 10 elevado a... Quando que é 0 menos 5? Vocês lembram quando que é 0 menos 5? 0 menos 5 vai dar menos 5, ok? Então,
esse número aqui, ó, 0,0000847. É a mesma coisa que 8,47 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Então, são esses os exemplos que eu quero resolver, tá bom?